Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos todos aqueles que são guerreiros do espírito, todos aqueles que lutam por compreender os traumas interiores do passado, que percebem e percepcionam que o trabalho interior e o crescimento interior é muito mais relevante do que o progresso material e económico, na medida em que isso pode-vos trazer mais facilmente a estabilidade, o conforto, aquilo que é o estabelecimento do vosso lar, porque o lar é essencialmente energias e emoções, sentimentos, e tem muito mais que ver com a forma como nos sentimos com o que temos do que propriamente com a quantidade ou a acumulação por si só de bens materiais. Para quem tem esta visão, que é simultaneamente de estabilidade, obviamente de conforto, de se sentirem bem com a vossa própria imagem interna, com o conhecimento dos vossos traumas e sua transformação, sem descurar, obviamente, o conforto, mas em que a prioridade é o trabalho interno e interior e o conhecimento vosso e da educação de infância da vossa criança interior. A todos vocês, caranguejos, da energia de câncer, bem-vindos à vossa leitura para o mês de junho. E o mês de junho é um mês que já vai arrancar na parte final, pelo menos, com o vosso signo. Embora julho seja essencialmente o vosso mês, o que significa que estamos quase a fazer anos. Entretanto, trago-vos aqui uma leitura nestes tempos controversos e complexos, trago-vos dois baralhos, o baralho base é este que eu tenho aqui em mãos, que é o Tarot das Bruxas, e os esclarecimentos vou fazer com o Light Seers ou com o Vidente da Luz, não é? Portanto, visão ou visões de luz, digamos assim. Independentemente disso, vou então fazer aqui dois shufflings, ou riflings, ou embaralhamentos, e colocar as 12 áreas de vida, para depois esclarecer então as duas posições mais frágeis ou menos, digo, auspiciosas para este mês de junho de 2025. E começamos então aqui, casa um, tem a ver com o corpo, com a energia do ginásio de Carneiro, onde temos o As de Espadas, depois temos aqui na casa 2 na banca, o de Pendurado, 10 de ouros na comunicação, 7 de copas na vossa casa, que é o infantário, aqui um local onde seja visível. Ok, sinto que fica mais fácil. Ok. Depois temos no palco, primeira oficina da relação Cavaleiro de Copas. Depois temos aqui a clínica, a firma, o terapeuta, a universidade, olhando aqui com a universidade, dizia eu, ah, aqui em cima vou colocar o Parlamento, o Grêmio e finalmente o tempo. E temos então as 12 áreas de vida colocadas. Muito bem, começando então aqui pela carta que nos saiu no ginásio, o corpo, a imagem física e a relação com a mesma, um as de espadas, indica-nos que vocês têm a clara visão ou em mente, sabem exatamente para onde querem caminhar, isso é um aspecto muito importante. Mas estamos em pensamento e aqui na oficina do ginásio interessa a ação. Eu penso que é tempo de pôr em prática aquilo que já está pensado relativamente ao vosso plano para a dieta, enfim, a imagem que querem ter, a projeção da imagem, o plano de imagem, tem que passar do pensamento à ação. Já relativamente à questão económica, temos, ou seja, relativamente aqui aos recursos, recursos que também podem ser económicos, de conhecimento, enfim, todo o tipo de recursos e gestão dos mesmos. Nós temos aqui o dependurado. Não gosto da palavra enfocado, prefiro dependurado, e a razão porque eu lhe chamo de dependurado é porque efetivamente a figura que nós aqui encontramos é alguém que está dependurado numa árvore e que pode dar a volta.
o enforcado não dá volta, o enforcado está morto. Por isso é que eu entendo que chamar ao dependurado enforcado é errado, não é? Portanto, o que temos aqui, até pelo significado, o que é que a carta nos indica? E o que o arcano ou a carta nos indica é que vocês estão a passar por um momento difícil, portanto, economicamente ou em termos de recursos, e vocês precisam dar a volta. E para isso vocês têm que ser capazes de ver a questão ao contrário, ou seja, de baixo para cima em vez de cima para baixo. Vocês têm que dar a volta ao texto e têm que perceber isso estando ao contrário, vendo as coisas ao contrário, que é para dar valor àquilo que verdadeiramente tem valor. E, portanto, isso é fundamental para vocês fazerem mudança de chip aqui na banca ou nos recursos. Na comunicação, 10 de ouros indica que vocês, na comunicação, vocês atingiram um ponto de plenitude. Esta carta é ainda mais forte do que o 10 de copas, porque esta carta, para além da felicidade emocional e diria, etérea e espiritual, emocional, é também, do ponto de vista material e económico, estruturante, porque estamos com ouros, e ouros é terra, é estrutura. Temos efetivamente família, temos efetivamente, que vemos aqui, a família, os animais de estimação, enfim, temos realmente muito bem em termos comunicacionais. E a vossa comunicação é uma comunicação que reverbera, que faz sentido, que leva os outros atrás. Mas se vocês estão bem para fora a comunicar internamente, que é o que vos interessa também mais, que é o vosso caminho interior e traumas, vocês estão aqui com 7 copas. Esta carta é um arcano menor que nos indica que há muitos caminhos e que vocês estão indecisos que caminho é que devem tomar. Vocês sabem que há um caminho, há um, apenas um, que é o correto. E aqui aparecem de facto 7 caminhos, 7 opções. Uma que pode ter que ver com inocência, outra que pode ter que ver com dinheiro, outra com felicidade, outra com curiosidade, não é? O gato, e que também pode ser pistas, outra com poder, não é? O castelo. Quer dizer, temos aqui uma série de opções, sendo que apenas uma verdadeiramente interessa, que é aquela que está coberta, é aquela que passa por vocês descobrirem o vosso caminho espiritual. Mas neste momento as opções são muitas. Eu diria que esta carta necessita de explicitação, e pendurado também é uma das que, mas vamos ver, porque eu acho que estou aqui a ver outras com maior necessidade. Deixando as oficinas básicas, passamos para o palco, que é a primeira oficina das oficinas intermédias, energia de Leão, temos o Cavaleiro de Copas. E o Cavaleiro de Copas indica-nos que vocês aparecem como alguém que persegue objetivos digamos, e que tem como, digamos, pontos de convergência, essencialmente a emocionalidade, o relacionamento, o entregar-se aos outros, e que isso domina muito a vossa imagem pública ou a forma como projetam a vossa imagem em palco, na sociedade, como impactam os outros. Como pessoas e seres apaixonados que são, é essa a imagem que transpiram, e isso marca a vossa projeção na vida, no palco da vida, no mundo, na relação com os filhos, com os familiares e com todos os vossos amigos em geral. Já no que diz respeito à energia de Virgem, que essencialmente se liga, a energia de Virgem liga-se essencialmente aqui ao trabalho, à relação no local de trabalho. Vocês têm um Rei de Espadas, e o Rei de Espadas indica-nos que vocês estão muito cerebrais, muito centrados em ver onde é que estão as falhas, as vossas, as dos outros. Isto pode gerar um sentimento de mestre de escola, ou um sentimento de controle, que não é bom nem para vocês, nem para quem trabalha convosco. E esta aqui eu chamaria a atenção para ter o maior cuidado. Todavia, não me parece que necessite de grande esclarecimento. Já na firma vem-nos uma rainha de copas. E a firma tem a ver com a comunicação e a relação a nível da relação eu-outro. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser nos amigos, pode ser em quem está mais próximo, mas tem essencialmente a ver com vocês na comunicação com o outro. E aí a Rainha de Copas indica que vocês têm um discurso, forma de comunicar muito baseada no sentimento, na correção, na intuição, na capacidade de ver o outro e que a vossa forma de comunicar e estar é muito equilibrada, muito afetuosa. Isso é bom e rende-vos realmente vantagens. Já relativamente à relação íntima, há um igual dar e receber. E esta carta pode ser, eu já vi esta carta também numa outra leitura, mas esta carta indica-nos muito que as coisas estão bem, mas que as coisas são muito rígidas, muito pouco fluidas. E para alguém que é da água e para quem a emocionalidade é muito forte, esta carta traduz-se mais em contrato do que propriamente em afetividade.
em relação contratual, em relação mecânica, material. Isso não é muito positivo. De qualquer das formas, é uma carta boa, porque indica que vocês sabem o vosso limite e que põem limites ao outro. E isso também é muito importante do ponto de vista do terapeuta. Passando agora às oficinas superiores, ou às chamadas oficinas sociais, o oito de copas nas viagens e nos estudos superiores indicam que vocês estão a abandonar um projeto. Mas aqui, assumidamente, abandonar. Se o touro tem enfim, aquele três de espadas cheio de dor e dificuldade, que é de quem se agarra até ao fim, aqui não, há uma desistência. Vocês já abandonaram, já esqueceram sequer que caminho é que vão fazer nesta área dos estudos superiores e das viagens. A vossa imagem pública é o três de paus, é alguém que empreende, é alguém que vai atrás de criar empresas, de criar objetivos. O três de paus é muito ir ao objetivo, fazer, não se ficar à espera, esse é o dois de paus, mas realizar e fazer a empresa, é o três de paus. Agora, há muito para frente, há muito para fazer, ainda não há um casamento, ainda não há uma sociedade, ainda há um caminho que é muito solitário, mas essa imagem é uma imagem forte, não sendo certamente uma imagem empoderadora ou que tenha que ver com posição ou estatuto, mas é sobretudo de quem o vai ter e não deixa de ser uma imagem forte para, digamos, ilustrar aquilo que é, a vossa imagem pública ou o Parlamento. A seguir ao Parlamento vem o Grêmio e aqui sim temos dores. Tal como os touros tiveram dores relativamente à questão dos estudos superiores, aqui é os amigos. Pode ter a ver com uma traição, pode ter que ver com um desgosto profundo com amizades, é algo que temos também a esclarecer, ok? Depois passamos para a espiritualidade, Rainha de Espadas indica que vocês estão muito na mente a avaliar. E supostamente a espiritualidade não é para avaliar, é para colar, é para ligar, é para juntar, não é para fazer contrição ou, mais do que contrição, fazer, digamos assim, controle, classificação, julgamento. A ideia é perdoar, não é julgar. Bom, vou então fazer aqui um embaralhamento para fazer esclarecimento aqui das duas posições que eu acho que são mais relevantes de esclarecer e que têm que ver com a parte emocional ou espiritual. As duas posições essenciais, ou melhor, uma delas até tem mais a ver com comunicação e relacionamento, que é o Grêmio. Mas vou então esclarecer a casa 4, a vossa própria casa, onde temos o sete de copas, e que tem a ver com. E que tem que ver. E que tem que ver com o infantário, e depois vou fazer o esclarecimento aqui de cima da posição 11, ou seja, do Grêmio, portanto, ligação aos amigos. Então, relativamente aqui às muitas opções, vocês têm o As de Copas, que nos indica aquilo que vocês gostam, aquilo que realiza a vossa missão de vida. Depois, a necessidade de comunicar ideias e de estar, digamos, numa deriva e o oferecer esse amor. E são essas muitas opções. E o que vocês devem escolher é aquilo que vos faz bem, aquilo que efetivamente vos preenche enquanto objetivo pessoal. Isso deve ser o vosso foco. Já quanto aos amigos, vocês têm o 9 de copas, e o 9 de copas, aquilo que nos indica essencialmente é uma situação de entrega ao outro. O 9 de copas, sendo o anfitrião, e é curioso esta representação em que as taças estão todas a voar em todas as direções. Normalmente a figura clássica do anfitrião é alguém sentado com as taças à frente. Mas de qualquer das formas a ideia é essa, é abrir as riquezas, é entregar aos outros. Isso pode dar às vezes desgostos. Depois o sete de paus, que nos indica que vocês têm que se centrar a vencer os diversos conflitos. E depois a rainha de copas. E acho que esta tríade indica essencialmente que vocês têm que ser capazes, sendo afetuosos, nutrindo os outros, de estabelecer limites e ao mesmo tempo não se darem totalmente. E só assim evitam os desgostos. Porque possivelmente este desgosto, esta pessoa que vos fez menos bem, foi alguém que, se vocês tivessem cuidado de vocês e tivessem parecido uma energia de rainha de copas e a controlar as energias e a não se darem tanto, poderia não ter feito tanto dano, digamos assim.
Esta é a vossa leitura para o mês de junho de 2025. Voltamos a ver em julho. Até lá, despeço-me, cancerianos ou caranguejos. Até lá, despeço-me cordialmente.